Olha aí, pessoal, mais um Monza Experience, dessa vez filmando do domingo em plena Bandeirantes. Avenida Bandeirantes aqui em São Paulo é uma delícia, domingão, parada, não tem hora, não tem dia, é muito carro, deveriam só deixar Monza na rua, mas parece que o nosso prefeito lento não vai fazer muito isso. Enfim, no episódio de hoje nós vamos falar das pecinhas maravilhosas que fazem controlar a temperatura do nosso querido Monza. Trouxe esse exemplar aqui, nós vamos falar especialmente do Monza 500EF, porque ele tem uma pecinha a mais. Então nós vamos falar da divisão, algumas coisas que tem nos Monzas chamados bicudos, ou aqueles modelos, o famoso tubarão após 91, e vamos falar dos Monzas quadrados, que é mais ou menos esse aqui, é o 500EF, com injeção eletrônica, e os carburados também. Enfim, e antes da querida vinheta do Monza Experience, nós vamos soltar o maravilhoso comercial da BMW, lançado essa semana para provocar a querida concorrente direta alemã Mercedes-Benz. Pois bem, a BMW teve uma sacada fantástica. Ela descobriu que o CEO da Mercedes-Benz anunciou ano passado, né, que se aposentaria esse ano, em maio desse ano de 19. Enfim, ia ficar num ano meio sabático, 2 anos na verdade. E a pretensão é que em 2021 ele retorne à BMW, porém na Mercedes-Benz, na presidência do conselho. Cabe ao seu sucessor a transição massiva dos veículos a combustível fóssil para os veículos elétricos. É o que a Mercedes pretende fazer nos próximos 2 anos, né? Pelo menos um plano para que isso aconteça, porque o futuro, meu amigo, se você não sabe, está vendo esse vídeo alguns 50 anos depois, sei lá eu, os veículos ainda eram movidos a gasolina, etanol ou álcool, diesel e tal. E no mundo de hoje, todos elétricos, é terminantemente proibido você usar combustível fóssil, né? Enfim, estamos aqui em 2019, então ainda não existe essa proibição, e estamos aqui num veículo de 1990 que polui bastante comparado com os veículos de hoje, ou os elétricos aí do futuro que não poluem absolutamente nada. Pois bem, então, vinheta comercial da BMW. E, por fim, vamos explicar o que nós estamos fazendo aqui na Avenida Bandeirantes em pleno domingo. Fui!
Muito bem, pessoal. Então, falando um pouco do nosso querido... Bom, primeiro, vocês viram a propaganda, né? A propaganda... Na verdade é uma sacada muito boa da BMW, né? Eles têm costume, as 3 grandes montadoras europeias, né? Eu falo 3 porque são as 3 consideradas de luxo, com a maior tecnologia embarcada e tal. Nós estamos falando de BMW, nós estamos falando de Mercedes-Benz e estamos falando de Audi, né? A divisão da Volkswagen. Claro que a maior montadora praticamente do mundo é a Volkswagen, a alemã também. Mas enfim, aí são veículos mais populares, então a Volkswagen não é, a VW, como dizem, não é líder em tecnologia. Enfim, mas a propaganda é muito bem humorada, eles têm esse costume entre as 3 de se provocar. E foi muito bem, porque eles tiveram a sacada desse do presidente da Mercedes. Uma curiosidade, né? Aquele ator que faz ali, ele é meio que um sósia do realmente o presidente, o CEO da Mercedes. E aí no texto você coloca, né? O último dia, o The Last Day, e no final ele fala, bom, aquele desânimo do cara, enfim, último dia de trabalho, despediu de todo mundo. Ele olha aquele Mercedes Classe S, né? Fornecido pela montadora, ele era o CEO da empresa, tal, se despede na casa dele, e aí o primeiro dia de liberdade, onde ele sai com um BMW i8, ou seja, um carro elétrico top da BMW, um Roadster, enfim, um carro para correr e tudo mais, uma novidade elétrica. E, claro, o final, a frase final, basicamente é obrigado, fulano de tal, o CEO, o nome dele, verdadeiro, por tantos anos de inspiração e competição, né? Então, essa sacada. Fizemos um produto melhor. Eu, pessoalmente, sou mais apaixonado pela BMW do que pela Mercedes-Benz, mas no Monza Experience de hoje, nós não vamos falar de BMW, Mercedes-Benz, afinal de contas, eu não tenho dinheiro para ter esses carros, então vamos falar do Monza 500F. Eu queria mostrar para vocês, não vamos posicionar a câmera ali no capô, porque quando a gente começa a falar de regulagem de temperatura, regulagem não, enfim, a forma de controle da temperatura dos veículos, né? Esse aqui é um veículo equipado com um sistema de arrefecimento selado. O que é selado? Ele trabalha sob pressão. Conforme o carro aquece, o líquido lá dentro, a água com aquele líquido de anticorrosão, ele obviamente aumenta de volume e gera pressão. E é um ambiente selado porque ele está sob pressão. Isso é importante e é diferente dos carros antigos. A Aerowill, Chevette, Corcel, enfim, e veículos Opala, inclusive, eles tinham, conforme a pressão do líquido de arrefecimento aumentava, tinha uma mola na própria tampa do radiador, aquela mola, a pressão vencia a resistência daquela mola e jogava o líquido fora. Era um outro sistema. No sistema selado, isso não acontece. Tem uma válvula de alívio, que é uma membrana de borracha, tipo de um diafragma, dentro da própria tampa em todos os carros, isso até hoje nos veículos, mas basicamente não vaza mais nada por lá. Então a ideia dessa brincadeira é que ele trabalhe sob pressão e regule melhor a temperatura. Para o carro funcionar melhor, né? Bom, acho que eu vou fazer melhor. Eu vou posicionar a câmera na frente do motor e a gente vai começar a falar algumas outras coisas. Bom, aqui há o famoso cofre do motor. Sem ser especialista, você consegue pelo menos... Bom, e aí vamos deixar claro, né? Não sou e não quero ser mecânico de veículos. Mas no momento que eu tenho esses bichinhos aqui, esse e o nosso querido automático, a gente precisa pelo menos entender alguma coisa de como isso funciona. Afinal de contas, no momento que você vai por um reparo ou tem algum problema andando, alguma coisa acontece, ou uma luz indicadora de painel sobe, você primeiro precisa saber pelo menos aonde você vai achar uma peça, o que você vai chegar no mecânico e dizer, olha, tá com um problema assim, assado. Não dá pra você chegar no mecânico e falar assim, o que aconteceu? O carro tá meio estranho. Estranho por quê? Estranho tá diferente. Então não adianta, o carro não é um negócio sentimental, ele funciona com peças mecânicas, né? Então elas estão aqui por um motivo. A montadora é a primeira interessada em eliminar, na verdade, 100% daquilo que é supérfluo, daquilo que não serve para nada, para baixar custo. Então se as peças estão aqui é porque elas são necessárias, alguém pensou nesse negócio. Então, agora vamos focalizar no motor e vou explicar algumas coisinhas. Bom, vamos lá. Acho que os pontos importantes aqui, tá? Bloco do motor, nesse carro aqui ele é feito de ferro fundido, cabeçote e tudo mais. Então, aqui é o conjunto principal, os cilindros estão aqui dentro, é onde ocorre a explosão do combustível atomizado, ou seja, no momento que a nossa querida injeção eletrônica pulveriza nos seus 4 bicos dentro do coletor de admissão, ele também controla, o módulo controla em função desse sensor aqui, que é o de fluxo de ar, ele também controla a mistura.
o desafio para o módulo desse carro é o quanto de gasolina eu devo injetar em cada bico, em função do que o motor está precisando, do que o motor está respirando, do que ele está puxando de ar pela TBI aqui que faz a mistura, pelo sensor de fluxo de ar que puxa aqui da parte frontal do veículo. Então, e aí é o mesmo princípio que um Tonela vai te explicar com milhões de detalhes a mais e de forma mais competente que eu. Ou como é que ocorre a atomização do combustível num carburador, onde ele suga o ar, mistura com aquele combustível que é injetado, no caso mecanicamente, no caso do carburador, né, por diafragma, por giglé, por venturi, por uma série de coisas que a gente aprende bem nos vídeos dele, e faz o carro, essa mistura ar-combustível, que é inflamável no momento que a vela, aqui na frente, ó, nesses cabos aqui, no exato sincronismo da correia de comando, virabrequim, no exato sincronismo ocorre a ignição, ou seja, a faísca na vela, e aí o que acontece é aquela explosão controlada dentro de cada cilindro faz o deslocamento gigantesco e gera força no motor. É assim que é baseado o motor a combustão, desde que ele foi criado lá na década de sei lá quanto, em 1800, 1890, 1880, por aí. Enfim, os grandes avanços aconteceram, mas o princípio básico é o mesmo. E tudo isso, toda essa força, ela é centralizada num grande eixo de ferro chamado virabrequim, que é um eixo pesadíssimo, que aguenta muita carga, e ele tem, no caso aqui, 4 pontos diferentes. Para quê? Para que ele gire, toda vez que ele está fazendo uma volta de 360 graus, ele tem uma força, ação sobre ele, ou seja, o carro não anda em trancos, né? Ele faz vum, vum, ele não faz isso, entendeu? Ele tem vários pontos, no caso aqui 4 pontos. Se você vai para um veículo 6 cilindros, 6 pontos. Se você vai para um V8, embora o motor esteja em V, por isso V8, são 4 cilindros de cada lado em pontos diferentes, fazendo aquele virabrequim girar daquela forma. E assim, V12, 12 em linha, o que você quiser, o princípio é o mesmo. O eixo que aguenta tudo que o motor produz é o virabrequim. E ele transmite isso, no caso aqui, para o disco, né, para o volante do motor, que é uma grande peça de ferro, onde é acoplada nesse carro a embreagem, dado que ela é uma embreagem mecânica. E aí isso faz com que a gente transmita para as rodas através do câmbio. No carro automático, em vez da embreagem, tem na verdade acoplado o câmbio automático, que faz exatamente a mesma coisa. A força do virabrequim vai para a caixa de câmbio, como se fosse uma bicicleta, ali você tem as engrenagens, marcha primeira, ré, segunda, terceira, quarta, nesse caso quinta, e vai. E aí nós vamos falar de carros modernos, aí tem carro CVT, tem carro isso, enfim, a transmissão é o que leva para os eixos e para a roda, no caso aqui tração dianteira, para os semi-eixos, para as rodas se movimentarem e arrastar o peso de 1 tonelada e tanto de carro. Então, a primeira coisa que a gente se impressiona num motor a combustão, então se você não sabe disso, abra o seu carro, abre o capô do carro e estoure uma champanhe, porque depois não dirija, pelo amor de Deus. Enfim, estoure uma champanhe para comemorar, porque num negocinho desse tamanho, que até pesa porque é ferro, os mais novos hoje em dia tem alumínio e tal, mas num negocinho desse tamanho você consegue produzir nesse carro aqui 116 cavalos quando ele saiu de fábrica. Enfim, imagina 116 cavalos enfileirados, e a força daqueles caras acorrentados é o que esse negocinho desse tamanho, com um pouquinho de combustível, consegue gerar. E nos leva a 180, sei lá, no caso aqui, segundo revista 4 rodas, a 185, 186 km por hora. O cavalo não chega a isso. Enfim, é uma maravilha tecnológica mesmo sendo um veículo extremamente antigo, esse aqui da década de 90. Os novos ainda, com motores com menos litragem, ou o cilindro menor, 1.4 e tal, no momento que você coloca um turbo compressor e faz o motor respirar melhor, quer dizer, você aproveita o gás que está saindo, produto da combustão, do escapamento, faz girar uma turbina e com isso você joga a sua pressão, o ar que está sendo admitido, a entrada de ar fresco, o motor respira melhor, gera mais potência ainda. Então os carros turbo, por isso que acabam 1.4 e dão 200 e tantos por hora, é um negócio fantástico. Então, acho bem legal. Um Jetta, por exemplo, hoje, 2019, é um motor 1.4 turbinado. E ele bate isso aqui de 10-0. E como? Um motor menor que esse. Então é a tecnologia avançando, né? Então talvez a gente tenha chegado no máximo que a tecnologia a combustível fóssil tenha atingido. Porque agora com a migração do elétrico, a tendência é que a gente pare de desenvolver tecnologias melhores para motores a combustão e passe a investir mais nas baterias, e que é o coração, na verdade, do propulsor do carro elétrico. Volta grande, mas na prática a gente está falando aqui de Monza. Então vamos lá. Para essa coisa se refrigerar, você precisa de água, porque senão funde
a temperatura fica tão alta, que passa do ponto ideal do ferro que está aqui, funde o motor, as peças grudam, derrete. Então, para isso não acontecer, duas coisas são fantásticas. Primeiro, o óleo lubrificante. Daí a importância de você trocar o óleo do teu carro, como diz o manual, ou dependendo, até um pouquinho antes, se você for mais precavido, com óleo de boa qualidade, enfim, com aquilo que você escolhe de melhor, sem frescura de aditivo e nada. Óleo mineral ou sintético, dependendo do carro, de boa qualidade. Por quê? Quanto melhor for o óleo, quanto mais ele lubrificar e deixar sua película dentro dos componentes de ferro ali dentro, menos desgaste vai ser em bronzinas, enfim, onde se apoia aquele eixo grande do virabrequim, em mancais, em bielas e tudo. Tudo isso aqui vai ficar embebido em óleo. Inclusive nos cilindros, tá? Os cilindros, não sei se todo mundo sabe, o cilindro também vai óleo. A diferença é que o óleo está abaixo do anel. Quando ele passa do famoso anel de vedação, é quando começa a sair fumaça lá atrás do escapamento, que você fala, o carro está fumando. Você precisa fazer retífica, trocar o anel. Por quê? Porque aí está permitindo a passagem de óleo e o óleo está sendo queimado no momento da explosão do ar e gasolina, que é o que não pode acontecer. Enfim, então para essa coisa funcionar, ele gera uma altíssima temperatura. Você precisa manter isso refrigerado de alguma forma. E aí, no refrigerado a ar, lá do Fusca e tudo mais, o motor é projetado com uma série de aletas, ou que aumentam a superfície, tipo motor de moto, tem aquelas ranhuras. Aquilo lá serve para quê? O Tonela também, vai no Tonela, você tem uma aula disso. Aquilo serve para justamente você conseguir eliminar o calor do motor sem galerias de água circulando lá dentro. Então essa que é a grande diferença do air cooler, do refrigerado a ar no caso. Num motor como esse, que é refrigerado a água ou a líquido, você tem galerias aqui dentro tanto do bloco como do cabeçote e tudo, e que fazem esse líquido, essa água circular. Só que somente circular um líquido selado não adiantaria muito, né? Rapidamente ele atingiria a mesma temperatura que você tem lá dentro, ou até pior, entraria em ebulição se fosse água pura a 100 graus, e com o aditivo ele retarda um pouco, 100 e poucos graus, mas na prática você teria um grande problema pela frente e não adiantaria muito. Então o que pensaram? Nós vamos criar a figura do negócio chamado radiador, que fica no caso do Monza e na maior parte dos carros ali na frente. Por quê? A tomada de ar quando o carro está em movimento faz com que uma grande serpentina ocorra com aletas ali dentro para aumentar a superfície metálica, para permitir, tipo a traseira de uma geladeira, permitir a troca de calor. Então assim, um radiador, da mesma forma que aquela colmeia do ar-condicionado ou uma geladeira na sua casa, ele tem a função de trocar melhor a temperatura, mais rapidamente a temperatura, refrigerar aquele líquido. Pensa comigo, se eu coloco uma bombinha, que é a famosa bomba d'água, ligada no eixo virabrequim, que é o que gira, e essa bomba vai bombeando o líquido em todo o sistema, no momento que ele vai para a parte externa, que é justamente o radiador através das mangueiras, ele troca ar com o meio ambiente, volta mais fresquinho para dentro, e isso ele faz um círculo vicioso aqui, né? Ele fica circulando o motor e mantém lá dentro do seu painel a temperatura sob controle, para evitar que você tenha um superaquecimento e problemas aconteçam. Só que somente ter um radiador aqui na frente não funcionava, porque você pode andar com o carro, daí você pega um trânsito, você fica com ele parado, não vai entrar ar ali na frente. Então as pessoas pensaram também em melhorar essa história e falaram, putz, eu preciso colocar um ventilador. Então o ventilador, na verdade, ou a ventoinha, no caso aqui elétrica, na verdade ela começou nos veículos antigos, era mecânica. Era ligada na própria bomba d'água com uma correia, conforme o motor virava, o virabrequim virava, transmitia tipo uma correia de bicicleta, né? Para aquela bomba, ela fazia circular e ao mesmo tempo fazia também ventilar o radiador ali na frente. Isso não era muito eficiente, porque se você está com baixa rotação, por exemplo, parado num farol, o motor virava mais lento, ela bombeava a água mais lentamente e consequentemente refrigerava lá na frente mais lento também. Foi aí que eles inventaram o eletroventilador. E aí eu falo assim, puxa vida, vamos colocar um sensor. Não estou falando nada eletrônico ainda. Vamos colocar uma resistência metálica, alguma coisa que, ao dilatar em contato com aquela água em determinada temperatura, fecha um circuito. Então é isso que, na verdade, acontece aqui. No momento que se fecha o circuito em determinada temperatura, ele fecha o circuito, na prática você emenda o fio e liga a ventoinha. É uma ventoinha 12 volts ligada também no sistema elétrico do carro e, portanto, a bateria. Então ele liga aquela ventoinha que funciona em alta rotação e tem um poder grande de sucção de ar. E isso faz com que o ar fresco do meio ambiente passe por aquela colmeia e faça a mesma função que eu acabei de dizer. Bom, isso é um modelo tradicional. Só que aí tem alguns complicadores nessa história para essa coisa funcionar melhor. Então nós temos já algumas peças, né? O bloco do motor com as galerias onde passa a água. A bomba d'água é algo que precisa estar constantemente em funcionamento. E é por isso que no caso do Monza, ela está atrelada
a correia dentada. A correia dentada ela sai lá de baixo da polia do virabrequim, que é onde vem a força, ela passa também pela bomba d'água e para manter ela esticadinha tem um tensor, que é uma mola com uma roldana, com um tipo de um rolamento, que faz ela ficar sempre esticadinha. Por quê? Porque ela é de material sintético, ela tem lona, ela tem borracha, tudo. E aqui em cima ela passa no eixo de comando. Então é um motor mais avançado, o OHC do Monza, porque você tem o eixo de comando, diferente dos Opalas, aqui na parte superior do comando. Então o que faz, e o eixo de comando, isso é outro capítulo, tá? É o que faz as válvulas, regular na verdade as válvulas de admissão ou escapamento, é o que faz essa troca de ar que entra e sai dentro do cilindro. Isso é outra conversa. Mas para essa coisa funcionar em sincronismo, você precisa da correia dentada. Então a bomba d'água está ali atrelada à correia dentada e fazendo tudo isso acontecer. Sem bomba d'água, esquece, você não vai andar com o carro, vai detonar o teu carro. Ela não pode funcionar sem ele, precisa funcionar, senão vai ferver e vai esquentar rapidamente. Bom, eu preciso colocar algumas coisas aqui para o usuário entender lá no cockpit o que acontece com o comportamento do motor aqui. Então uma das coisas que o engenheiro colocou foi, bom, coloquei um eletroventilador, refrigera melhor num carro desse, tem lá um radiador dimensionado, ou seja, o tamanho dessa colmeia foi calculado de acordo com o que esse motor produz de calor, mesmo no trânsito, em condições adversas, o cara não colocou qualquer radiador aqui, enfim. Então tudo isso está acontecendo, mas eu preciso dar alguns alarmes, porque coisas podem sair erradas. Então, por exemplo, o eletroventilador pode não ligar, por algum motivo. Voltando aqui. Então, já dá para sentar agora que está mais fresquinho. Estamos aqui numa brisa gostosa, num domingo bonito, local arborizado. Estamos na USP aqui, então local calmo você poder filmar aqui. Voltando à nossa aula de mecânica, de princípio básico de um carro, né? Então você tem toda essa parte que eu falei do radiador e tudo mais. Dentro lá do painel do Monza, você tem aquela graduação do ponteirinho, né? Aqui embaixo, na metade, mais alto e tal. Então ali o motorista consegue ter uma visão de como é que está o comportamento desses componentes aqui. Quando você percebe, no momento que você está exigindo carga do carro, exemplo, uma subida de serra, uma subida de montanha, onde você exige carga, força o motor, a tendência é que ele esquente mais e refrigere menos. A partir dali você começa a perceber a temperatura aumentando. Quando chega em determinada temperatura, o tal do cebolão, que depois eu vou mostrar aqui dentro, fecha o circuito, liga o eletroventilador, aquela tomada de ar agora forçada da ventoinha potente faz com que aquela temperatura se mantenha. E aí ele vai como se fosse um ar-condicionado, como se fosse um termostato. No momento que ele esfria, aquele sensor metálico lá dentro, a peça novamente abre o circuito, ou seja, como se tivesse cortado o fio ou desligado o interruptor, o ventilador para, e isso ele faz a vida inteira. Liga, para, conforme as condições do que você está enfrentando. No caso do Monza, você tem mais um componente nessa história, que é uma outra luz de advertência no canto direito do painel. Também vou mostrar lá dentro. É uma luz que no momento que você liga o contato, antes da partida no motor, o normal dela é acender e imediatamente apagar. Ela acende meio para dar um check dizendo a lâmpada está funcionando, pra você não de repente achar que está tudo em ordem e vai ver ela uma lâmpada queimada no painel. Então ela dá um check e em seguida ela apaga. Por que ela apaga? Porque quem comanda aquela lampadinha é uma outra peça que nos Monzas, como esse, os famosos quadrados, ela é um relé. E o relé ele fica aqui, ó. É um relé que eu vou mostrar depois no detalhe, um relé amarelinho com a numeração, solta a numeração 52 alguma coisa aí. Ele fica preso aqui na parede porta-fogo e ele tem quatro ligações embaixo dele. Então esse relé fica escondidinho ali. A única função dele, que depois eu descobri nesse carro, é justamente isso. Quando atinge determinada temperatura, que eles chamam de alta temperatura, o relé é acionado, fecha o circuito e liga uma lampadinha 12 volts lá dentro do painel. É uma lampadinha normal, mas que o acabamento do painel tem um filmezinho meio... eu vou mal comparar, como se fosse um celofane, mas na verdade é um translúcido vermelhinho que tem um símbolo da temperatura. Então só acendeu a luz vermelha, a luz é normal, é só um papel filtro ali, ou um plástico translúcido que transforma ela em vermelha, né? Enfim, e é uma coisa que monzeiro nunca descobre, porque normalmente a gente nem liga. Esse carro aqui está com essa peça original, e é aí que está o problema. Então, nós estamos falando então do Monza quadrado. Ele tem esses dois componentes. O famoso cebolão, que é o interruptor do ventilador, e você tem o querido
relé 5.2 alguma coisa que faz só aquela luz. Dá para andar sem esse desgraçado aqui? Dá, sem problema nenhum, basta. Isso não interfere no ponteirinho lá. E aí a pergunta é, então o que mostra? O que faz a graduação daquele ponteirinho? Por que ele mexe? Não é o relé? Não. O relé, na verdade, é uma peça eletroeletrônica que basicamente faz o quê? Ele fecha circuitos ou não. Ele, nesse caso aqui, não tem a função de regular, de mostrar nada. Não tem nada digital aqui nessa história. Ele tem uma outra peça aqui que fica no cabeçote do carro, também vou mostrar depois no detalhe aqui embaixo, que é um outro sensor que fica atarrachado mesmo, é de cobre e tal, é um sensor que fica atarrachado no cabeçote, exatamente onde passa por dentro uma galeria de água. Este sensor, ele mede a temperatura não no radiador, porque não é interessante para você saber como está no radiador, onde está tomando o ar de fora. O importante é você saber onde está a temperatura dentro do motor, porque é ele que pode quebrar, né? Então, ele fica exatamente no cabeçote. E ele tem uma resistência interna e isso faz com que essa resistência oscile de acordo com a temperatura mais ou menos, e lá no painel eletrônico ele tem uma graduação. Se ele pirar aqui dentro, das duas uma. Ou ele simplesmente não vai marcar nada, ou vai para as alturas, ou fica completamente desregulado. Então, quando você tem um ponteiro maluco, que de repente estava normal no carro, ele começou a oscilar, se você não tiver um problema de bomba d'água, etc, 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 uma das peças que provavelmente você vai trocar é esse sensor de temperatura do cabeçote. Mas no Monza 500EF, que é esse modelo aqui, a gente tem um componente a mais, que nos outros Monzas carburados você não tem, que é o outro sensor de temperatura que fica exatamente em cima da entrada da bomba d'água. Aqui, na verdade em cima daquele da válvula termostática, que é esse aqui, que eu vou mostrar também no detalhe. Só neste carro, ou no Cadete GSI, porque é o mesmo motor. Aquele sensor de temperatura ali, ele tem só uma função. Ele não liga para o painel, ele não mexe ali dentro na escala, ele não acende a luz de advertência. E ele também não abre, não liga o ventilador. Aí você vai me perguntar, para que puseram mais uma desgraçada de uma peça lá dentro? Para nada, se nenhum Monza tem aquilo. Mas tem um detalhe, esse é um carro, foi o primeiro no Brasil injetado pela GM. Ele vem com a injeção multiponto LE Jetronic da Bosch. E é um dos parâmetros que a injeção precisa para controlar justamente aquela mistura atomizada entre ar e combustível, a dosagem do quanto que ela vai mandar para o bico pulsar, do quanto que ela vai tomar de ar, ela precisa ter várias leituras. O módulo computadorizado da época precisa entender alguns parâmetros para deixar o carro funcionando em qualquer situação. Acelerando, marcha lenta, em alta temperatura, em baixa temperatura, em dia mais frio. Para tudo isso acontecer, ele precisa dos sensores que eu já expliquei, fluxo de ar e tal. E você precisa também de um sensor de temperatura. Então, do módulo de injeção eletrônica que fica lá dentro do carro, na parte do passageiro, já mostro também em detalhe, você vem um rabicho do módulo e engata exatamente nesse sensor. Então, esse é um carro que, se você tiver com esse sensor danificado ou simplesmente desconectar o sensor, o carro morre. Ele não é uma injeção, é um módulo de injeção tão antigo que ele não tem efeito memória, não tem luz no painel de advertência, não tem capacidade para colocar scanner para saber onde é que está o problema. Então, é um dos primeiros da década de 70 na Alemanha que veio para cá no Monza 90 e no Gol GTI em 89. Então, esse sensor aqui, ele diz o seguinte, a temperatura está em tanto, e aí o módulo faz o resto dos cálculos para fazer a dosagem correta. Se ele perde a leitura aqui, simplesmente ele aborta a missão. Ele fala, não estou sabendo nada, desliga o carro. Ele corta a ignição do carro e o carro morre. Então, esse é um outro componente chato, de certa forma, que é muito bom, na verdade, para funcionar, mas que muitas vezes te deixa maluco, porque a maior parte das pessoas não conhece esse sistema. Porque, afinal de contas, saíram 2.000 unidades desse veículo, quase nada, e com um preço altíssimo. Quase nenhum mais sobreviveu até hoje. Então, esse é um ponto importante. E aí eu vou fechar esse Monza com um ponto. Por que eu estou falando de tudo isso do Monza e tal? De onde é que surgiu essa inspiração? Um outro dia qualquer, numa segunda-feira daquelas que vocês testemunham que a gente vai trabalhar com o veículo, ele acendeu justamente aquela luzinha na direita do painel, a luz vermelha, que eu nunca quase vi aceso nesse carro. E aí, eu, por puro desconhecimento e ignorância, imaginei 200 coisas. A primeira reação errada, inclusive, que eu tive foi o sensor da injeção eletrônica. Vou comprar um. Comprei. Troquei em casa mesmo, porque aqui de uma chave 19, 2 minutinhos, você troca, acabou o fim. Fui trabalhar tranquilo, nossa, sou foda, cara, eu sou fodástico, eu sei tudo sobre Monza, maravilha.
Dito e feito, não adiantou merda nenhuma, a luz acendeu do mesmo jeito. Ela começa a acender quase no meio, e aí o que era estranho, né? A luz da alta temperatura acendia, você ficava em pânico, mas olhava a graduação da temperatura, motor trabalhando normal, ventoinha ligando, desligando, o ponteiro normal, não é que ele estava ali alerta e tudo lá em cima. Não. Eu falei, puta, o que está acontecendo? Eu não sabia de nada disso que eu falei. Minha primeira coisa, troquei aquilo. É barato, R$40, já comprei 2, deixa um de reserva, esse carro usa, tal, eu vou mostrar. Em seguida não resolveu, daí eu vou pro pai dos burros, levei no Paulo. Paulo, resolve aí. Aí eu vou soltar agora esta cena com o nosso querido fã do Monza Experience, que está dentro ali, que por acaso trocou o outro sensor, o de temperatura do cabeçote. Segue aí. Que é o sensor, ele fornece a informação para o ponteiro, né, e a luz em emergência no painel. E eu não sabia, eu achei que era da injeção. Troquei um sensor de injeção, foi bom, não trocava há muitos anos, mas não precisava. Vou mostrar para vocês. Aqui o sensor da injeção, na verdade que faz uma regulagem da temperatura que passa pela bomba d'água e aqui pela válvula termostática. E eu achei que fosse esse cara aqui, e na verdade não era. Ó pessoal, estou aqui com o William, vou mostrar para vocês as cenas daqui a pouco. O William trocou um sensor aqui pra gente, corretivo, né William? Corretivo, exatamente. Mas o legal do William é que além do cara especialista, o William é mecânico mesmo. Eu brinco no vídeo, mas o cara entende, é diferente. E o legal é que ele é espectador do canal também. Cheguei aqui e ele falou, eu vejo seus vídeos, aí é muito louco isso. E aí, o que você... Interessante. O que eu acho legal é as informações, né, obtidas no canal. São temas interessantes, né, e incentiva aí o público, né, que é fã, né, de carro antigo, né, enfim. E a rodar com o carro, né? Exatamente, a como usar, como funciona, como proceder, né? São informações valiosas, viu? Tá de parabéns. E você, qual o teu carro? Tem antigo também? Eu tenho um veículo antigo, aí, ó. Sou segundo dono também, só que é de uma marca internacional, é um Citroën, mas eu ando mais ou menos nessa pegada aqui. Passeio. Isso, exatamente. O carro não roda muito. Não é pro dia a dia. Né? Manutenção em dia como esse aqui, e vamos que vamos. Aprendendo também, né? William, obrigado pelo serviço e por ver o canal, cara. Muito obrigado aí pela parceria. Estamos juntos. Vamos lá, pessoal. Bom, separei aqui umas pecinhas importantes aqui que fazem aquilo que eu comentei funcionar. Então o primeiro desses é o famoso cebolão. Esse aqui é um cebolão antigo, eu deixo de reserva para uma emergência. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês estiverem numa estrada e o cebolão pifar, é fácil. Com um clipe, um pedacinho de fio, um araminho, você consegue tirar aquele soquete, ligar um polo no outro lá dentro da fiação e automaticamente você vai perceber que a ventoinha funciona. É o ideal que ela funcione o tempo inteiro o resto da sua viagem? Não, você pode até queimar e sobrecarregar a parte elétrica aqui dentro e também a própria ventoinha, que ela não é projetada para funcionar ininterruptamente. Ela é projetada para dar um pico e para, pico e para. Mas numa emergência, para você chegar em algum lugar, você refrigera o carro e vai. Ou leva uma pecinha dessa baratinha. Isso aqui ele fica o quê? Ó, vou chegar aqui. É uma rosca com um latão, dentro dele você tem um componente que dilata, os dois bornes ou os dois plugs onde você coloca justamente a fiação, isso fica atarrachado na lateral do radiador. Então esse aqui é o famoso cebolão do Monza e todos os outros carros antigos, né? Hoje em dia é tudo por eletrônica, mas os antigos têm. Então esse aqui é o cebolão, peça importante que você precisa saber que existe. Falando agora da regulagem, outra coisa importante, né? Trouxe aqui a famosa válvula termostática, olha aqui, ó. Isso aqui é uma válvula termostática, ó, ela tem uma mola, tá vendo? E ela tem uma parte que veda aqui, ó. Então ela tem uma guia, tá, uma mola, e aqui tá escrito, ó, essa aqui ela trabalha de 82 a 97 graus Celsius. Então é a forma como ela dilata. Então isso aqui fica dentro ali do motor,
onde tem exatamente essa brincadeira. E isso faz o quê? Essa mola e tudo mais, ela dilata de acordo com a temperatura. Então quando você liga o carro de manhã, ela veda com essa parte metálica o fluxo de água e deixa a água circular somente do bloco do motor. Como o bloco está ligado e o cilindro funcionando, explosão acontecendo, aquela água ali dentro vai aquecer, mesmo com a bomba d'água circulando, ela vai fazer um circuito pequeno de água, ela vai aquecer muito rapidamente. E ela trava e impede que a água que vem do radiador, que é a maior parte do volume, está frio lá dentro, jogue para o motor. Qual a ideia disso? Que o carro funcione melhor e atinja a temperatura projetada pelo engenheiro para funcionamento antes que você comece a andar muito com ele. No momento que você vai andando e aquela temperatura ali dentro vai aquecendo, isso aqui vai dilatando e isso vai fazendo o quê? Essa brincadeira dilatando vai liberando, na verdade, passagem de água, até no momento que ela está completamente aberta, e aí sim, você tem o circuito máximo de refrigeração, radiador, motor, mangueiras, tudo acontecendo ali em função da bomba d'água. Então essa aqui é uma peça que muita gente até tira do carro, e eu vou ser sincero, desculpem, esse carro está 100, tá? Mas eu estou deixando e estou arriscando, não é o correto a fazer. Já fizemos vídeo, inclusive, com o pessoal da MTE, o diretor de lá. Isso aqui não é o correto. E nos carros modernos, hoje em dia, com injeção e tudo mais, se você tirar a válvula termostática ou não deixar ela funcionando, você pode gerar, inclusive, um calço hidráulico dentro do motor. O motor, ao não ler a temperatura direito e não circular direito, pode injetar mais combustível na câmara de combustão do que o necessário. Não vai acontecer com esses veículos aqui, porque esses aqui são muito antigos. Então o dano é menor, mas o bom é que você não tire essa peça e no momento que você superaquece o motor, troque isso aqui. Isso aqui é uma peça barata, mas que regula de forma eficiente toda a temperatura de funcionamento do motor. Esteja você numa temperatura mais fria ou no deserto do Saara. Isso aqui vai fazer a coisa funcionar. Então, importante a válvula termostática. E duas coisas aqui. Esse aqui é o famoso sensor que eu mencionei. Esse aqui já é o novo, ó, Iguaçu. Tá aqui, ó, sensor de temperatura. Aplicação Fiat Uno 1.6 MPI, Cadete GSI, Pickup Silverado 4.1, Monza Classic MPFI 92, Ômega 4.1 a partir de 95 e tem um Peugeot também da década de 80. Não tem Monza 500EF aqui, mas é exatamente a nossa brincadeira. E esse aqui é o sensorzinho, olha que bonitinho. Esse aqui está ensacado ainda, já comprei dois, é o sensor da injeção eletrônica, essa parte de latão rosqueada exatamente na tampa onde tem a válvula termostática e manda através desse plug aqui lá para o módulo de injeção do carro fazer a leitura correta e fazer a mistura correta. Outro componente, esse aqui está novo, por que eu deixo esse aqui no carro? Porque não tem outro 500F, então se acontecer algum problema ele está no porta-mala, tá? Esse aqui é o relézinho que eu falei ali, que tem a única função de indicar, acender a luz de alta temperatura do painel, que nós já vamos mostrar. Esse aqui é um DNI, né? Eu vou mostrar esse aqui, mas ele não é exatamente o correto, tá? Inclusive eu fiz um teste agora, não funcionou. Esse aqui está na casa de R$40 no Mercado Livre. É um relé DNI. Ah, mas não é original, cara. A DNI me atende super bem qualquer relé de vidro, temporizador, de luz interna, de limpador esqueci o nome, limpador de para-brisa, tudo. Ele tem 4 plugs aqui, então ele tem 87, 31, 15 pós-chave e o S. Então esse relé vai lá na frente. O original da GM ainda tem um suporte metálico para colocar na parede porta-fogo. E esse cara aqui é o que, quando fecha o circuito, aciona aquela lampadinha. Fiz um teste, esse aqui é novinho, troquei, né? Aquele estava com mau contato, depois eu descobri. Mexi, ele parou, voltou a dar problema hoje, eu mexi de novo, na verdade eu limpei os contatos ali com limpa-contato, tudo e voltou, ele parece que melhorou. Mas é um relé que eu já não confio mais, né? Ele já começou a dar problema. Então eu comprei um desse aqui achando que os conectores são os mesmos, né? Achando que ia me dar bem, sou esperto pra caramba, e eu comprei o modelo 0344 e não funcionou. Então isso aqui vai para o estoque para absolutamente nada. Vou ter que comprar um da GM que está o dobro do preço, infelizmente. Então R$110 é o que nós vamos ter que comprar, que é o 52, solta o número aí, que é o que nós temos ali na original dos Monzas. E faltou um pedaço, peraí. Muito bem, amigos, e esse aqui é o sensor do cabeçote, é o sensorzinho de latão que vai no cabeçote. Eu acho que agora o que falta fazer nesse dia lindo aqui de mato e céu azul aqui na USP é fazer o que? Vamos mostrar em cima do nosso querido tapete abençoado dos Monzeiros de Curitiba, a toalhinha especial que o Davi nos presenteou. Vamos mostrar essas peças agora em detalhes. Muito bem, pessoal, homenageando aqui os Monzeiros de Curitiba no querido
Próximo aerofólio do nosso querido 500EF, temos aqui as pecinhas. Então, essa primeira peça aqui, ó, é justamente o cebolão, ó lá, cebolão de temperatura do Monza. Esse aqui obviamente é um velho, né? Peguei como exemplo. Fechando esse circuito, ele comanda. Essa parte aqui dentro fica justamente dentro do radiador, é de latão. Nessa outra parte aqui, nós temos o sensorzinho, que tem outro nome, cabeça de prego, tem todas as besteiras aí. É o sensorzinho, esse inclusive é original do carro, tá? Eu coloquei um novo lá, vocês viram na imagem. Esse aqui é o sensorzinho que vai no cabeçote, ele vai com um único plug aqui, o resto já é o terra do chassi do carro. Isso aqui dentro tem a resistência e isso faz com que o painel meça a temperatura. Mida ia ser foda. Aqui a outra parte, a válvula termostática, ó, com aquela inscrição que eu mencionei. Então essa mola dilata, ela abre e fecha, que é como eu comentei ali, para permitir o funcionamento. O relé errado é o 0344 DNI. As tomadas, infelizmente, são as mesmas do que o outro que eu tenho, mas esse aqui não funcionou. A luz não apaga, não dá para usar. Gastei e não precisou, vou ter que comprar o outro mesmo. E aqui o sensor da injeção eletrônica, sensor de temperatura da injeção eletrônica do Monza 500EF, do Cadete SI e outras aplicações que vem na caixinha da Iguaçu aqui. E ele tem, ó, sensor de temperatura, vem tudo bonitinho. Então são essas as nossas peças. Vamos lá dentro. Olha lá, ligando o painel, vou ligar a chave, ó. Repare lá embaixo. Olha lá, tá vendo? Vou de novo, ó. Olha o primeiro aqui embaixo, ó. Olha lá. E apagou. Essa é a luz de advertência do painel. E aí o que acontecia? Ela ficava acesa. E ao mesmo tempo o ponteiro não. Então eu vou ligar a parte elétrica agora, ó. Ele vai subir a temperatura do carro. Vamos lá, ó lá. Sem corte, tá vendo? Aqui está com a parte elétrica. Aqui eu já estou filmando há bastante tempo, né? Então ele está obviamente aqui embaixo. Essa escala aqui é aquele cabeça de prego que eu mostrei que fica no cabeçote. Esse cara aqui apagado é o certo. Se ele acender como agora, ó lá. Entendeu? Quando ele acende a alta temperatura, deveria indicar que esse ponteiro está aqui em cima, que não era o caso. Foi daí que eu gastei uma grana e, na verdade, eu vou chamar de preço do aprendizado. Mas aí eu entendi como é que funciona e agora eu já sei qual é o relé. Vamos mostrar ele lá no compartimento do motor. Aí, pessoal, ó, vou mostrar o carro primeiro, né? Tá aqui o carro, você chega perto na parede porta-fogo, tem essa borracha aqui. Ele fica exatamente aqui. Ele tem esse terminal e tem uma garra. Você tem que levantar essa borracha, como eu fiz, e aí você tem acesso à parte interna lá dele. E foi isso que eu fiz. Ao fazer isso, pode ser um contato sujo, porque isso aqui é peça original de 1990, eu nunca tinha mexido. Pode ser um contato sujo, ele parou, tá funcionando. Mas, como eu digo, né? Embora não faça nenhuma coisa, a não ser acender uma luz de painel, incomoda aquilo porque você tem um falso alarme no carro e se preocupa onde você não precisava se preocupar. Então acho que a medida mais correta aqui é, infelizmente, gastar o valor que o Mercado Livre pede, não tem jeito, pesquisar bastante, a tentar achar o melhor preço, mas comprar o 52, solta o número aí, que é esse relezinho aqui, e deixar de reserva. Se esse aqui realmente pifar de vez, eu ponho novo, mas ainda vou tentar abrir depois disso esse relé e descobrir. Deve ser um mau contato, alguma besteira, talvez eu consiga recuperar esse relé. Como ele não tem uma função muito importante, basicamente é só acender uma luz de painel. Se alguém tiver alguma coisa diferente disso, em comentário, depois você me avisa, tá? Até onde eu vi no esquema elétrico, é só isso que ele faz. Então eu não estou muito preocupado com ele. Bom, acho que agora vamos andar com ele aqui um pouquinho.